Olá, ouvinte da CBN Cascavel. Estamos começando mais uma edição do podcast SESI Segurança e Saúde. Eu sou a Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com o Antônio Yurko Neto, consultor na área de saúde e segurança para a indústria do SESI. E nós vamos bater um papo sobre as mudanças nas NRs e o PGR como via para a saúde e segurança dos colaboradores. Muito obrigada por estar aqui hoje, Antônio. Seja bem-vindo. Obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui mais uma vez falando de um tema tão importante que é a saúde e segurança para a indústria. Então, para facilitar um pouquinho o entendimento dos nossos ouvintes, as NRs elas são normas regulamentadoras para a saúde e segurança do trabalho que devem ser seguidas por empresas públicas e privadas. Consiste em obrigações, direitos e deveres dos empregadores e dos trabalhadores, a fim de garantir um ambiente de trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. E desde o surgimento delas, muita coisa mudou na cultura das empresas. Por isso, elas passaram a ser atualizadas e revisadas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antônio, você acha que essas mudanças foram positivas ou negativas para as empresas? Bom, Beatriz, toda mudança, né, quando ela surge, gera um certo desconforto, né, de ambos os lados, mas assim, para a questão de adaptação. Mas para as indústrias é extremamente relevante as mudanças, porque ela cria um foco mais na gestão. Antes, quando a gente tinha a questão do PPRA, né, o foco era um pouco menos nessa questão de gestão. Agora com o PGR e o GRO, né, o gerenciamento de risco ocupacional, ela se torna uma gestão mais focada, tá? Onde o empresário, a indústria, ele vai conseguir ter uma visão um pouco mais detalhada das questões de saúde e segurança do trabalhador. Então, assim, as normas, elas vêm justamente para isso, para ajudar nessa questão de gerenciamento desses riscos, né? E, consequentemente, ajudar aí na promoção de saúde do trabalhador. Então, sim, ela vem para ajudar, com certeza. As micros e pequenas empresas, elas sentiam dificuldade em seguir as normas, porque elas têm uma realidade muito diferente das grandes e médias empresas, né? E você acha que com essas novas atualizações, elas vão ter mais facilidade para seguir? Sim, porque antes você colocava todas na mesma linha, na mesma régua, né? E muitas dessas normas, a microempresa ela não conseguia se adaptar, né? Porque o custo, às vezes, a saúde e segurança, ela custa, né? Tem um custo alto para você promover isso, né? Que são ações que, às vezes, é a implementação de maquinário, implementação de estrutura, e, às vezes, a micro e pequena empresa ela não tem essa condição no momento. Mas, sim, porque principalmente se elas de risco um e 2, né, que não tem o risco físico, químico, biológico, você não vai precisar fazer um PGR, né? Você vai cumprir simplesmente o exame de consulta ocupacional, que é uma consulta, um teste de cuidado visual, mas você não vai precisar estar levantando toda essa questão do PGR. Então, isso vai facilitar muito para as pequenas e microempresas a questão de fazer esse gerenciamento. Não que elas não precisem fazer esse gerenciamento, né? Lembramos que todo trabalhador, pode ser um ou dois, ele precisa ter a sua saúde monitorada, né? Principalmente, às vezes, não está exposto a essa questão de risco físico, químico e biológico, né? Só do grupo do risco 3, mas lembramos que o ser humano, ele tem outras questões, né? Por exemplo, uma pressão, doenças crônicas, uma pressão arterial, uma diabetes, às vezes uma acuidade visual que também precisa ser monitorado. Então, essas empresas têm que ter ainda olhar para a saúde e segurança e principalmente, mais uma vez, a gente vem falar da saúde mental. E a saúde mental ela é algo que está presente independente do grau e risco da empresa, né? Então, a pressão do dia a dia, o mundo corrido que a gente tem hoje, então é muito importante também as empresas estarem tendo esse olhar. Mas vai facilitar muito, sim, a gestão por você não ter que ter uma obrigatoriedade em você construir um documento, ou você contratar uma empresa para elaborar esse documento para você, né? Então, essa vai ser a grande diferença aí agora com a entrada da NR1 para essas questões. E além dessa questão do gerenciamento que você citou, quais foram as principais mudanças que tiveram nas NRs? Bom, geramento de risco ocupacional, então a gente tem que lembrar que é o seguinte, a primeira coisa, quando a gente for construir um PGR, GRO, você vai ter que ter um inventário de risco. Então, o que é esse inventário de risco? Você vai ter que fazer um levantamento dos cinco principais riscos que entraram. Antigamente, no PPRA, você tinha apenas três: físico, químico e biológico. Agora, com a entrada do PGR e a mudança dessas normas, entrou também o risco ergonômico e de acidente.
tá? Então, você vai fazer um gerenciamento de um todo, por exemplo, assim, físicos, radiação solar, né? Químicos, produto químico que você tem numa tinta, num solvente, biológico, principalmente em consultórios, hospitais, quando você tem, assim, laboratórios que você vai ter um contato com agentes microbiológicos, né? Agora, o ergonômico e de acidente, ele está presente quase que em todos os setores, né? Então, a questão ergonômica, a questão do seu posicionamento durante o dia no seu trabalho. Quando a gente fala em ergonomia, também a gente fala da questão de luminosidade, que às vezes a gente precisa ter uma luminosidade boa para você poder trabalhar, nem muito, nem baixo, tem que ter um lux, que é a medição da luz ideal, o ruído, né? Que a gente sabe que tem aí, às vezes, você está com um escritório perto de uma rua movimentada, então aquele ruído o dia inteiro na sua cabeça. Então, várias questões, né, que tem que estar sendo monitorado. E o gerenciamento de risco ocupacional, que é o GRA, que vem através do PGR, ele vai fazer com que as empresas tenham esse olhar de gestão, né? Então, você vai ter que fazer um levantamento. Então, você vai, é lógico, contratar uma empresa especializada para fazer esses levantamentos, porque o levantamento, principalmente dos físicos, químicos, né? Você depende de um olhar técnico, depende de um monitoramento, de uma mensuração com equipamentos de alta precisão, né? Com laudos com responsáveis técnicos que assinam. Ergonômico, você precisa ter um ergonomista que vá fazer esse levantamento, né? E aí o que a gente chama, às vezes, tem as AETs, que é as análises ergonômicas do trabalho, que você tem os pós-trabalho que esse ergonomista profissional especializado tem que fazer, né? E o de acidentes, o engenheiro, né? Por exemplo, acidentes que trabalham em altura, espaço confinado e outros que a gente tem. E tudo isso tem que fazer um levantamento. E depois que você faz esse levantamento e você constrói o GRO, aí tem o plano de ação. Aí que é a ação mesmo em cima desses levantamentos. Então, todo levantamento feito desses 5 riscos que eu coloquei para você, aí vai ter que, para cada risco, para cada levantamento, você vai ter que ter uma ação e um prazo para isso, né? Porque tem ações que é de imediato, é uma questão só de postura ou coisa parecida, mas tem ações que às vezes você vai mexer no layout de uma empresa. É que você vai ter que mexer com produtos da empresa, e aí nem é tão simples. Então, por isso que o plano de ação, né, é aquelas questões de quanto tempo, quem vai fazer, quando que vai terminar. Então, ele também é englobado e também ele faz parte do PGR, para que quando tem uma fiscalização a gente consiga apresentar isso, enfim, e na verdade dá um norte, né, o próprio nome disso, fazer um plano para você ter uma ação, para mitigar, diminuir ou, enfim, zerar esses riscos que foram levantados na construção do PGR. Muitos empresários acabam ficando meio perdidos no meio de tantas questões. E eu acho que você falou aí, uma das coisas principais seria contratar uma empresa para fazer essa primeira avaliação, né? E o SESI realiza esse trabalho. Como que funciona? Sim, então o SESI, ele tem essa expertise de anos, né, de mercado, porque o sistema ele é focado na saúde e segurança do trabalhador. Inclusive o SESI, ele é uma entidade que ele ajuda a desenvolver as NRs, né? A gente fala de nível nacional, a gente tem o SESI em Brasília, que a gente chama de Departamento Nacional, que quando se constrói, o governo se constrói essas normas regulamentadoras, ele chama a entidade SESI para ajudar a entender, ajudar a elaborar isso, e aí a gente consegue ter uma visão um pouco mais apurada, né? E assim, tudo se começa, é lógico, buscando o que você quer do SESI. O SESI, ele tem hoje diversas áreas, né? E da saúde e segurança, tudo que você tem que necessita, né, do SESI, ele pode te proporcionar. Desde levantamentos, né, como eu falei, dos próprios riscos, né, que tem dentro do PGR, a gente tem profissionais capacitados, gabaritados para isso, equipamentos de alta performance. Hoje a gente teve um investimento no Paraná, e falando de SESI Paraná, a gente teve um investimento de mais de 26 milhões para adquirir equipamentos de alta precisão para ajudar as indústrias nessa questão de levantamentos desses riscos, né? Então, assim, primeiro é conhecer, né? Tem o site do SESI, quem quiser entrar pode entrar lá, SESI Paraná, aí você vai ter todo um know-how, mas hoje, em termos de saúde e segurança, o SESI faz qualquer atividade que tenha dentro das normas aí, né? E às vezes, como a gente é regionalizado, a gente hoje tem uma rede integrada em todo o Paraná. Então, às vezes, a gente tem um profissional aqui no Oeste que pode ajudar uma indústria lá do Norte. Às vezes, a gente tem um profissional com uma expertise que tem lá no Norte que pode ajudar o Oeste, o Sudoeste. Então, o SESI ele trabalha muito de rede integrada com esses profissionais. Então, assim,
procurar o SESI, procurar o site do SESI, né? Que ali vai te trazer todo a forma, mas basicamente é você fazer um contrato, prestação de serviço, o SESI presta um serviço, né, de saúde e segurança, e aí dentro disso do que você precisar, a gente elabora uma proposta e aí encaminha, e aí levantamento técnico, entrega de laudos, né, e tudo que precisa. Então já fica a dica aí para quem tem dúvida, né, de como seguir, contratar o SESI, que ele pode passar essa consultoria. E a gente sabe que não seguir essas normas tem consequências, né? E você pode falar um pouquinho disso para a gente? Quais são as consequências de não seguir essas normas? Assim, Beatriz, a gente sabe que a fiscalização, né, ela se torna cada vez mais pesada e agora com a entrada do e-social, que você vai estar enviando, tendo que enviar essas informações de SST para o site lá do e-social, que nada mais que a Receita Federal, o INSS, todo mundo vai monitorar isso. As questões financeiras, que a gente sabe que vão ter, e as multas não vão ser leves, né? Então, mas acima de tudo também é a consequência da própria saúde da tua mão de obra, né? Então tem a questão financeira que eu acho que assim, vamos falar que no Brasil hoje a maioria dos empresários ele olha muito mais essa questão financeira do que a saúde e segurança. A gente também precisa mudar um pouco a cultura, né? Porque a tua mão de obra ela é extremamente prejudicada. E aquilo que a gente coloca quando a gente tem uma certa experiência em saúde e segurança, às vezes você capacitar uma mão de obra, né? Você aperfeiçoar ela, você atingir um nível que você quer para trabalhar da forma como você quer, é um custo, e um custo muito mais alto às vezes do que uma multa, porque é tempo, é pessoa, e hoje com os profissionais sendo, principalmente essa parte mais técnica, sendo muito mais escasso no mercado, você perde muito se você não cuidar da saúde dessas pessoas. E aí volto mais uma vez a falar, quando você fala saúde, é físico e mental. Tá? Mais uma vez, a gente tem trazido muito essa questão mental para dentro da parte de saúde e segurança, né? Porque antigamente se falava só em, como eu falei, dessa parte de químico, físico, biológico, mas hoje a gente sabendo e falando mais uma vez que a pandemia só veio acelerar, a parte mental do ser humano tem afetado bastante. Então, o empresário não olhar para isso, além da multa pesada do governo, mas a perca do profissional, a perca da sua mão de obra qualificada, ela é muito importante e gera um custo muito alto, porque encontrar profissionais no mercado, mão de obra no mercado, não está fácil. Então, até quem tem esse olhar mais pela parte financeira tem que se preocupar com a saúde dos colaboradores, porque também entra aquilo que a gente conversou no primeiro episódio, né? De que quando você investe na saúde do seu colaborador, você tem um retorno desse investimento. Então, até se você for analisar a parte financeira, você tem que ter essa preocupação. Exatamente. E, então, vamos falar um pouquinho também sobre o PGR. Como que ele pode ser uma via para uma indústria segura? Porque assim, acaba quase que respondendo a outra pergunta, porque ele vai servir vai servir a indústria como uma forma de gestão. Então, antigamente você tinha um documento que você tinha os levantamentos, daí você tinha algumas ações muito fracas, vamos dizer assim, talvez, e a maioria das vezes a gente percebia que esse documento chegava na mão do empresário ou do RH, ou coisa parecida, e era engavetado, ele não te colocava em ação. Então, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar o empresário, após o levantamento e criar o plano de ação, a olhar mais focado para os problemas dentro da sua empresa, mais focado para os problemas da sua indústria, sabe? Veja um exemplo que a gente tem de um levantamento muito interessante que o SESI fez recentemente numa indústria, que era o seguinte, olha para você ver como daí a questão de custo, isso é importante. Foi feito um estudo no SESI do que a gente chama de PPPR, tá? Que é prevenção de proteção respiratória, que é aquela questão de empresas que a gente precisa usar máscara, que mexe com poeira e tudo mais. Então, o estudo foi levantamento que o corpo técnico foi fazer e deu palestra e tudo mais, e a gente tem esses equipamentos que a gente fez um teste na máscara que eles estavam usando. E a máscara não vedava como a norma pede, sabe? E aí a gente orientou a empresa a uma outra máscara mais barata, certo? E que tinha uma eficácia maior do que aquela que eles estavam usando. Então, o que aconteceu? A empresa acabou gastando menos depois do estudo do SESI, porque aquela máscara que custava mais caro, ela teve que ser descartada, porque ela não era eficaz, e a máscara que o SESI indicou, né,
Ali, ela com eficácia, foi a que foi comprada. Então, às vezes, quando você faz esses levantamentos, você consegue descobrir coisas fantásticas. Às vezes, um produto, algo que você está gastando você acha que está dando resultado e não está, sabe? Então, isso envolve o custo. Então, justamente ele vai ser uma via que vai ajudar nessa questão de gestão. Então, um levantamento preciso, né, algo consistente, e aí volto mais a falar, o SESI tem investido muito nessa questão de equipamento, então os levantamentos são altamente precisos, né, é muito importante. Acho que não é chegar lá e olhar, eu acho isso, eu acho aquilo, não, você tem que ter condição técnica para isso, você tem que ter embasamento, você tem que ter equipamento, você tem que ter laudos de pessoas responsáveis. E aí, com tudo isso, você consegue, de fato, fazer uma gestão muito precisa do que precisa dessa questão de saúde e segurança na indústria. E, por vezes, além da questão de saúde, você consegue mitigar custos que você, às vezes, acha que está sendo importante e não é, como essa história que eu contei antes para vocês. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma honra estar aqui com você hoje nesse podcast sobre segurança e saúde, esclarecendo um pouco sobre as mudanças nas NRs e o PGR como via para a saúde e segurança dos colaboradores. Muito obrigada. Obrigado, eu, Beatriz, pela oportunidade e até uma próxima. Essa foi a segunda edição do podcast SESI com Antônio Iurco Neto. Eu sou a Beatriz Bruneta para a CBN Cascavel.